Boa tarde. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, pedindo as bênçãos do Espírito Santo através da intercessão da Virgem Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos iniciar então o estudo de hoje do nosso livro A Mulher do Apocalipse. Nós estamos aqui no 7º capítulo. Vencedora de Satanás e das heresias. Deixa eu só aproximar um pouquinho aqui. Essas palavras de Nossa Senhora nos indicam com clareza que a batalha contra o mal é uma batalha dela. Maria afirma: ele é meu eterno inimigo. Então, é uma batalha da Virgem Maria, batalha contra o mal, né? Ele é meu eterno inimigo. E será sob o comando e a proteção dela que a Igreja vencerá definitivamente este combate sutil e velado. Por nós mesmos não conseguimos ver e vencer as artimanhas do maligno. Só Maria, com o poder recebido de Deus, pode conseguir isso. A nós cabe, portanto, como Maria insiste, entregar-nos a ela, consagrando-nos ao seu coração imaculado de uma maneira integral e decidida, como ensina São Luís Maria de Montfort. Por que temos que nos consagrar à Virgem Maria de maneira integral e decidida? Porque por nós mesmos não conseguimos ver e vencer as artimanhas do maligno. Então a gente precisa ver e precisa vencer. Muitas vezes as artimanhas do maligno, gente, estão disfarçadas na nossa vida. Nós não vemos, nós não percebemos. E aí somente com a Virgem Maria nós poderemos vencer essas artimanhas. Diz o santo que Deus quis, sem precisar, começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Ele quis, gente, ele não precisava começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Por meio de Maria, afirma, começou a salvação do mundo e é por meio de Maria que deve ser consumado. Então, um está no Tratado da Verdadeira Devoção número 15 e o outro número 49. E continua São Luís. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Gente, Deus, então, ele não só estabeleceu, como ele tornou essa inimizade irreconciliável, como fala?
não só haverá de durar, mas também de aumentar até o fim, né? Deus faz com que essa inimizade sempre cresça cada vez mais. É a única inimizade a qual Deus quer, Deus deseja. Por quê? Porque é a inimizade da Virgem Maria contra Lúcifer, né? A Virgem Maria é a única capaz de pôr medo, um medo terrível aos demônios. Claro, outros santos colocam medo ao demônio, né? Principalmente São José, que tem o título de terror dos demônios. Mas a Virgem Maria de uma forma muito especialíssima. E a maioria dos santos que tem algum título de terror dos demônios, de grande vencedor contra as tentações do demônio, se agarraram à Virgem Maria, né? O próprio São José é o esposo da Virgem Maria. Então, dela vem essa força contra o maligno. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta força para vencer e esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Por que em certo sentido o próprio Deus? Então, eu já tinha falado, né, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior do que qualquer outro temor que ele tenha contra os anjos e contra os homens. Mas, em certo sentido, até contra Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. É normal o demônio ter medo de Deus, não é mesmo? Afinal, ele é uma criatura e Deus é o seu criador. Porém, a Virgem Maria também é uma criatura. E ela é uma criatura muito agraciada, extremamente humilde. A humildade e a obediência da Virgem Maria deixam o demônio aterrorizado. Aterrorizado com tamanha simplicidade, com tamanha pureza, com tamanha lealdade a Deus, né? Então a Virgem Maria com a sua mansidão, com a sua pureza, com a sua humildade, com seu amor a Deus, ela apavora o inimigo. Não que o ódio, a ira e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Então é isso, gente. A humildade da Virgem Maria o humilha mais do que o poder divino, porque ele sabe que Deus é Deus e ele aceita que Deus é Deus, embora ele tenha inveja de Deus. Porém, a humildade de Maria humilha, né? Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios. Então, Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar, malgrado seu e pela boca dos possessos, de temerem um só de seus suspiros por alguma alma. Então, olha só, o grande poder que Deus concedeu a Maria sobre os demônios. Então, quando acontecem lá exorcismos, né? Pessoas possuídas, então, pela boca dos possessos, são obrigados a confessar, né? Porque lá durante o processo do exorcismo, o exorcista pergunta, né? E aí eles dizem que temem um só dos suspiros da Virgem Maria por alguma alma. Suspiros da Virgem Maria pelas nossas almas, do que as orações de todos os santos. E uma só de suas ameaças, né, da Virgem Maria, que todos os outros tormentos. Então, é por isso que eu disse que todos os santos que venciam os demônios, que tinham essa
esses títulos, né, de conseguirem vencer os demônios, que lutavam, como São Padre Pio, que lutava mesmo até o sangue, apanhava do demônio. Ele só era capaz de resistir a essas investidas do maligno porque ele era devotíssimo da Virgem Maria. Então, pela intercessão da Virgem Maria por essas almas, né, o demônio ficava aterrorizado e as deixava em paz, né? Então, aqui está falando sobre lembrando que está no Tratado da Verdadeira Devoção, número 52, essa frase, que Deus concedeu a Maria tão grande poder aos demônios, sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar malgrado seu pela boca dos possessos, temerem um só de seus suspiros muito mais, né, do que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. Esta frase, ela se encontra, então, no Tratado da Verdadeira Devoção. Livro este que foi declarado totalmente isento de erro pela Igreja Católica. Então, o que está escrito no Tratado da Verdadeira Devoção é considerado verdade pela Igreja para a nossa fé, para o nosso estudo da Virgem Maria, sobre as graças, né, concedidas à Virgem Maria. Esse livro, São Luís profetizou que seria escondido pelo demônio, já que esse não conseguiria destruí-lo. E realmente São Luís o escreveu, guardou, e esse livro, depois da morte de São Luís, muitos anos depois da morte de São Luís, é que foi encontrado. Ele ficou oculto, né, num baú por muitos anos. Então, realizando-se assim a profecia de São Luís, né? E inclusive a primeira parte do livro foi perdida. Mas São Luís ele profetizou que a raiva do demônio sobre esse livro seria muito grande, porque ele diz muito grandes verdades. É um livrinho tão pequenininho, gente, mas ele fala muito sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, né? É esse o nome, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E nos ensina a fazer essa consagração total do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos bens espirituais e também dos nossos bens materiais. Através da consagração que São Luís ensina, tudo que é meu passa a ser da Virgem Maria. E o santo continua mostrando o poder de Maria. O que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria ganhou pela humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou-o Maria pela obediência. Então, um paralelo. Lúcifer perdeu pelo orgulho, causou a perda da salvação da humanidade. Maria ganhou pela humildade. E o que Eva condenou e perdeu pela desobediência, o que Eva condenou e perdeu pela desobediência? Aqui está falando da nossa salvação, que Eva perdeu, né, porque desobedeceu a Deus no paraíso. Salvou-o Maria pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, perdeu consigo todos seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Essa frase merece ser grifada. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Todos nós somos filhos de Eva? Sim. Todos nós somos filhos de Maria? Depende. Nós aceitamos ser filhos de Maria? Então, nós precisamos desejar essa filiação da Virgem Maria, nos entregar a ela. E São Luís chama nossa atenção para o fato de que essa inimizade que Deus pôs entre Maria e Satanás estende-se também entre os seus filhos e os súditos do maligno. Então, São Luís vai nos chamar a atenção de que na Bíblia, né, está lá que essa inimizade será eternamente entre Maria e os seus
filhos entre Satanás e os seus filhos, súditos, né? Satanás não tem filhos, ele tem súditos, aqueles que o servem. Eu vou ficar por aqui, porque para a gente entrar nesse assunto no nosso próximo estudo, vamos refletir sobre tudo isso que nós vimos, né? E no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o Tratado da Verdadeira Devoção que eu tenho aqui, que é a versão de bolso. Existem várias versões, capas, é um livro muito antigo, mas qualquer um que seja idêntico, né, o título, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, e cujo autor seja São Luís Maria Grignon de Montfort, não importa a editora, não importa a capa, é o mesmo livrinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.